Fala aí, galera do YouTube, Professor Roberto Stabile, o vídeo que eu tinha prometido para vocês sobre inscrição do SISU, só que na verdade a inscrição do SISU é até fácil. Nós vamos dar dicas importantes para você que está apreensivo na hora da inscrição do SISU, aquela semana terrível que muita gente não dorme. É realmente braba, a galera às vezes manda mensagem 2, 3 horas da manhã, porque a nota de corte aumentou e fez isso e aquilo, o que eu faço? Ou seja, a gente também vai dar todo o suporte aqui para vocês, vamos fazer lives com atualização das notas e colocar os vídeos indicando alguns cursos que estejam com uma nota um pouco mais baixa. Antes disso, galera, peço sempre a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho, dê lá o joinha pra gente. A gente precisa crescer um pouco mais, vamos chegar aos 5 mil. Ajuda a gente a chegar aos 5 mil. Dá aquele joinha maneiro, divulga lá nas redes sociais, que aí a gente fica muito feliz, principalmente porque aqui a gente deixa você falar, a gente responde, a gente está sempre presente tentando tirar as dúvidas. Uma coisa importante, a galera está falando muito no Instagram, até aqui no canal mesmo nos comentários, estou tentando responder todo mundo, conseguir atualizar, né, o processo e responder praticamente a todos. Agora durante a semana a gente vai tentando cada vez mais responder um ou outro, nota de corte, isso e aquilo, o cara coloca a nota, a gente faz tudo. Realmente, assim, é difícil, porque a gente está voltando à sala de aula, mas mesmo assim, não vamos deixar ninguém na mão, ninguém para trás, né? Como dizem. Bom, a inscrição do SISU é bem simples. Você certamente já começou a fazer uma das primeiras propostas do Enem, que é criar um login no site do governo, né? Isso é fundamental, vocês certamente já fizeram, inclusive para a prova do Enem. Então, eu já vou colocar aqui a transição, vou ficar bem pequenininho para vocês darem uma olhada. Vocês certamente já foram nesse site, no GovBR, se inscrever para o SISU, entre aspas, né? Na verdade, criar um login próprio para os sites do governo. Vocês já fizeram isso, inclusive para o Enem. Então, primeiro passo dado com tranquilidade. Vamos para o segundo passo, inscrição do SISU. Nada demais, está aí o processo seletivo do segundo semestre, mas é esse site que você vai entrar, vai colocar lá o seu número, vai colocar todo o processo, a gente vai falar isso mais à frente. Por quê? Porque antes disso, a gente precisa falar um pouquinho do cronograma. Olha só, Roberto, já tem um cronograma? Não, se você olhar aí, essa página foi printada agora, mas na verdade não tem um cronograma. Mas com algumas informações, eu tentei colocar mais ou menos para vocês uma base, né, do que pode ser as inscrições e datas possíveis para o SISU 2021. Então, atenção agora, fundamental, porque olha só, o que vocês vão ver é uma suposição, é uma proposta que a gente pegou algumas informações de alguns amigos, etc., que estão lá dentro, e praticamente pode ser isso, né? Esse possível cronograma do SISU 2021.1. Primeiro, data de divulgação das notas, você já sabe, dia 29 de março é uma segunda-feira. O que mudou? Nas outras datas eram quinta, sexta-feira e o SISU começava na segunda. Consequentemente, a gente dá um espaço mais ou menos de 1 ou 2 dias. Você vê que eu já coloquei a abertura da inscrição do SISU de 31 de março até dia 4, ou primeiro até dia 4 ou dia 5, tá? Você pode ter números de dias menores, já ouvi falar sobre isso. Você pode ter 4 dias apenas em vez de ter 5 dias. Uma questão muito importante nesse momento é que no momento em que abre a inscrição para o SISU, pode ter uma instabilidade no sistema. Já aconteceu isso ano passado, tanto que no passado tivemos que adiar um pouquinho esse começo, tanto que, se eu não me engano, começou numa quarta e terminou no domingo. Ou seja, é importante que você fique muito atento, a gente vai avisar aqui, é claro, mas fique muito atento a esse processo. Um outro aspecto bem importante aí, que vocês devem estar vendo, no que a gente diz respeito à própria inscrição do SISU, é a seguinte: vocês estão vendo aí as datas de matrículas. Lembrando que a matrícula para determinadas universidades, e acredito que a grande maioria possa fazer isso, vai ser naquela matrícula online, você não vai precisar ir no local. E essa foi uma dica que eu dei num outro vídeo que foi fundamental, hein? Você que de repente está pensando em fazer uma universidade mais longe, ou aquele curso de medicina que você conseguiu passar numa universidade mais longe, certamente você de repente vai poder fazer uma inscrição e esperar um pouquinho para se decidir
no processo de você mudar de estado, mudar de cidade. Ou seja, pense muito nisso. Eu sempre falo que a gente tem que jogar com o regulamento embaixo do braço. Se a gente não joga com o regulamento embaixo do braço, a gente vai chegar na hora e ficar nervoso. E aí faz uma besteira, ferrou, tá? Bom, que aí eu vou te falar por que isso. Porque lá na frente eu vou falar uma coisa que vocês vão falar assim, caramba, pior que é mesmo. Depois que o Roberto falou, eu me liguei a isso. Mas a gente pode ter 31 ou dia 1º. Né? São 2 datas possíveis. Pode ser um pouquinho depois, pode ser até dia 2. Mas datas possíveis que estão ali no meio da semana, terminando no final de semana. Tá? Aí resultados, 7 ou 8 de abril. Você sabe que é logo depois, matrículas 9 e 10 ou 9 e 10, 11 e 12, dependendo de onde vai se estender. Porque essas datas podem se modificar de acordo com o sistema também, galera. Isso é bem importante. Tá? Por quê? Porque às vezes deu ruim no primeiro dia. Acontece muito. Eu vou mostrar aqui as estatísticas de inscrições no primeiro dia. Deu ruim no primeiro dia. Você não conseguiu se inscrever. Aí tu começa a ficar desesperado, né? Ligar para o INEP, etc. Não, calma. Porque certamente o governo dá sempre uma margem, tá, de inscrição. E mesmo assim, é importante que você tem que ter o seguinte. 2, 3 dias é importante para você. É o fundamental. Tá? Então, matrículas mais ou menos aí, colocamos de 9 a 12, pode ser de 8 a 12, de 9 a 12, depende muito das datas, é claro, mas mais ou menos isso, já fiquem atentos. E a lista de espera 13, 14 e 15 de abril, que é quando você se candidata à lista de espera. A gente vai colocar isso também, o slide, colocando a minha candidatura à lista de espera. Tipo o seguinte, você quer participar? Às vezes o cara deixa isso de lado e esquece. Aí ele esqueceu, ele não vai participar da lista de espera, tá? Vamos dizer que eu não passei, estou lá na lista de espera de medicina, mas eu estou muito bem colocado. Mas eu deixei de lado, fui viajar, fiz alguma coisa. Lembrando que esses períodos são períodos próximos de feriados, não pega feriado, mas são períodos próximos de feriado. É importantíssimo que eu analise isso. Às vezes eu esqueci de vez disso, nesse processo, não me inscrevi, não me preparei, né? Não coloquei a minha disponibilidade para a lista de espera, fiquei de fora. Um abraço, SISU 2 só depois. Tá? E aí, não falei, mas o SISU 2, alguns amigos, né, que trabalham comigo, já afirmaram que o SISU pode ser em julho mesmo, tá? Com uma mesma proximidade, com matrícula na universidade só em fevereiro. Mas eu ainda fiquei meio em dúvida, não quis colocar aqui para não trazer o que eles chamam de fake news para vocês. Primeiro, então, vamos esperar realmente esse edital. E uma outra coisa muito importante, vocês viram que eu coloquei lá de azul, tá? Não esqueça das chamadas posteriores, reclassificações direto no site das universidades. Vocês vão ter que... Vocês podem receber os comunicados pelo celular? Podem. Mas vamos dizer que deu ruim. Vocês têm que ficar atento nas universidades para não perder esse período, tá? Às vezes tem 5, 6, 7 reclassificações, fora as chamadas para curso. O cara fala assim, olha, tem um curso aqui sobrando, tá querendo fazer? Acontece muito isso, tá, galera? Muito mesmo. Vocês estão brincando, mas a verdade é essa. E aí eu preciso anotar no meu caderninho, tá, as possíveis datas para que eu possa, tá, analisar. Quando sair o edital do SISU, a gente vai falar aqui no edital. É óbvio, mas é importante que eu já comece a pensar nessas datas para ver o que eu estou encaixado aí. Tá? Não esqueçam disso, que isso é fundamental. Perdeu uma data dessa, galera, um abraço, SISU 2 só. Tá? Bom, aí a inscrição, né? Aí eu já peguei o formato do novo, botou 2019, mas é o Enem 2020 que vocês vão fazer. É porque a gente pegou do anterior. Mas a inscrição, bom, fiz a inscrição. O que vai acontecer agora, Roberto? Bom, entrei no site do SISU, fiz a inscrição. Olha só o que aparece pra gente. Aparece isso aqui, ó. Primeira opção e segunda opção de curso. E aí você vai escolher, tá vendo? Fazer a inscrição na primeira opção. Você vai escolher qualquer, tá? Em qualquer universidade do Brasil, em qualquer curso do Brasil, eu posso... Mas, Roberto, e na segunda opção? Você pode também escolher qualquer curso do Brasil, qualquer universidade. Então, eu posso fazer medicina na universidade tal e depois escolher odontologia na mesma universidade? Pode. E eu posso fazer medicina na universidade tal e medicina na outra universidade? Pode. No outro estado que eu não tenho nada a ver? Sim, pode. Você pode fazer isso tudo. Você pode mexer nisso aqui o tempo todo. O tempo todo você pode mexer nisso. Ou seja, eu posso ir tentando achar a nota de corte que eu queira. Posso colocar lá medicina, Acre, medicina,
Paraíba, medicina. Rio de Janeiro, medicina. Rio Grande do Sul. Ou seja, eu posso fazer tudo isso a qualquer momento, tá? E trocando primeira, segunda opção, fazer a transferência da segunda para a primeira opção a todo momento, ok? Todo momento mesmo. Lembrando somente o seguinte, agora vem a informação mais importante do vídeo, além das datas. Agora, né, com essa nova estrutura que o NEP colocou, que o MEC colocou, foi o seguinte. Antigamente, o que acontecia? Você fazia inscrição na primeira opção e a segunda opção, você também fazia inscrição, então você fala assim, passei na primeira opção. Vou dar um exemplo. Passei na segunda opção. A minha primeira opção ficava na lista de espera. Ou seja, eu tinha a chance de passar na segunda opção, botava lá minha segunda opção aprovado, e na primeira opção eu botava a lista de espera. Porque era o curso que eu queria, por exemplo. Então eu ficava com uma vaga segura e uma outra vaga em suspense. O que o MEC fez? Ele acabou com isso. Por quê? Porque muita gente fazia inscrição, mas não ia fazer. Então você tinha muitas vagas ociosas. Aquele cara ficava segurando quase, aspas, 2 vagas, né? Porque ele ficava numa lista de espera uma e ficava com uma no bolso. Só que essa que ele estava no bolso, que ele já tinha aprovado, ele mandou documentação, ele fez tudo, mas quando começava a aula ele não ia. Porque ele estava esperando ainda a reclassificação da outra. Isso aconteceu muito. E aí o que acontece? Essas vagas ficam ociosas. E lá na frente, acabou. Essa vaga ficou ociosa. Então o que o MEC fez, o governo fez? O seguinte, escolhi lá 2 opções, não importa quais sejam as opções, passei na segunda, a primeira foi embora. Passei na primeira, a segunda foi embora. É mais ou menos dessa forma, tá? Ou seja, vou mostrar para vocês um outro slide que eu ia antecipar, é mais ou menos dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Olha só, na primeira opção o cara passou para computação, beleza, ele foi selecionado. Na segunda opção tá lá, opção não considerada, não foi. Se fosse ao contrário também, se ele passasse na segunda opção e ficasse na lista de espera da primeira, ele estaria, você foi selecionado para essa e a outra opção não considerada. Essa é a dinâmica agora, tá? Essa é a dinâmica agora. Então não perca, também pense nisso. Às vezes eu falo assim, poxa Roberto, você está falando isso, a gente está em fevereiro ainda. Sim, eu sigo sempre que o Enem é uma estratégia, o Enem e o SISU. Se você não segue uma estratégia adequada, vai chegar um determinado momento em que você vai se perder. E no último dia, você vai ficar assim, caraca, o que eu coloco? Meu Deus e tal. E aí não tem mais jeito, só o segundo SISU. E se não tiver o segundo SISU? E o segundo SISU não abrir a minha vaga? Perdi um ano? Infelizmente é dessa forma, tá? Você vai ter que ter aquela atenção total para isso. Então eu vou voltar lá para a inscrição, para vocês verem. Então, primeira e segunda opção, posso fazer qualquer... Roberto, pode trocar? Pode. Posso trocar 20 vezes por dia? Pode. 50? Pode. 200 vezes por dia? Pode. Você pode trocar a hora que você quiser. Até meia-noite do último dia você pode trocar. E aí, eu boto a primeira opção. Não importa. A primeira e a segunda opção, ela tem o mesmo peso. Mas se eu passar na segunda, a primeira fica eliminada. Se eu passar na primeira, a segunda fica eliminada. Pronto, é assim que acontece. Mas, por exemplo, eu não passei nenhuma das duas. O que acontece? A primeira opção que vai valer. Essa opção que vale. Então, você tem que estruturar isso. Galera, e Roberto, e agora? Eu me inscrevo por quê? Ou para quê? Né? Eu vou colocar aqui a visibilidade do novo modelo. O novo modelo é mais ou menos esse, tá vendo? Olha lá. Pedagogia, interdisciplinaridade e humanidade. Então, você tem lá primeira opção e segunda opção. E você pode fazer essa troca. Esse é o novo formato. Mostrei aquele porque aquele é mais fácil da gente entender, tá? Esse é o novo formato. Bom, agora, muita gente vai perguntando assim, Roberto, e aí, eu escolho o quê? Bom, cada universidade tem a sua estrutura. O que vocês estão vendo aí é a estrutura que mostra qual é a vaga que você vai optar. Eu posso optar para qualquer tipo de vaga, levando em consideração, claro, se eu sou negro, se eu sou estudante de escola pública, negro, estudante de escola pública e baixa renda, deficiente físico, ou, com muitos, a ampla concorrência, que vocês estão vendo lá no final, tá vendo? Então, toda vez que aparece isso, vocês estão vendo aí, primeiro, a modalidade que eu quero, né, a minha nota de corte e a nota de corte naquela modalidade, ou seja, para cota, por exemplo, para essa cota aqui, autodeclarados pretos, pardos e indígenas com renda familiar bruta
de renda per capita igual ou inferior a 1,5, a nota de medicina, porque esse aqui foi um curso de medicina, é 726. Vocês viram? Pronto. E a minha nota é 676, ou não consegui passar. Na outra cota, tá vendo? Então as cotas elas têm notas de corte diferenciadas de acordo com cada cota, com cada ação afirmativa das universidades. E a ampla concorrência, que vocês estão vendo aí, a ampla concorrência, de uma só forma, tem praticamente a maior nota, 741. Viram como é que é? A gente não pode, de uma só forma, perder também essa estrutura. Roberto, eu me candidato a quê? Se candidata a cota que você vai se encaixar. Você não pode mentir aqui, senão você vai ser eliminado. Agora, se eu não me engano, essa semana, um candidato de medicina foi julgado, tá? Foi até o final, foi eliminado na cota na UFRJ, por exemplo, porque falou que era uma cota tal e, na verdade, foi provado que não era. Então, galera, muito cuidado aí, mas é muito importante. Vou estar fazendo um vídeo sobre deficientes, as notas de deficiente. Caramba, vai ser bem legal e a galera vai gostar demais disso. Um outro aspecto que a gente falou lá em cima, por exemplo, lembra que eu coloquei aqui, ó, vou voltar. Não passei em nenhum desses dos cursos que eu queria, mas coloquei minha opção lá. O que vai acontecer? Eu vou aqui, ó, opção medicina. Eu vou participar da lista de espera. Tá vendo? Aparece lá, você não foi chamado, mas eu quero participar da lista de espera. Lembra que eu coloquei para vocês lá a data? Não percam essa data, porque senão você vai entrar, não vai ter mais esse link aí. Inclusive, está na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Você vai se inscrever na primeira opção e nessa primeira opção você vai participar. Mas, Roberto, pode ser nas duas? Nas duas não. Somente uma opção, tá? Isso é fundamental também você levar em consideração isso. E por último, para a gente finalizar o nosso vídeo, olha só o que é importante. Eu peguei as estatísticas dos alunos que foram se inscrever no primeiro dia do SISU. E aí tem uma diversidade aí, né, em termos de número. Principalmente porque eu, Roberto, me inscreveria no primeiro dia. Levando em consideração o seguinte, não se assustem. O primeiro dia é um dia que tem, muitas vezes, um número de inscritos muito menor, tá? Muito menor mesmo. E aí eu estou colocando, olha só os números que eu estou colocando. Em 2018, 1 milhão se inscreveram no primeiro dia. Dos 2 milhões de inscritos, né, que fizeram a prova do Enem, na verdade, que se inscreveram no SISU, de 4 milhões e 690 que fizeram a prova do Enem. Então, olha só, 4 milhões e 690 fizeram a prova do Enem, 2 milhões se inscreveram no SISU e no primeiro dia somente 1 milhão. E aí, às vezes, você fica com aquela impressão assim, caramba, eu estou muito bem. E aí vai entrando gente, né, e vai acontecendo aquele desastre, às vezes, que você está com a nota baixa e está assustado. Galera, eu fiz esse vídeo para vocês não se assustarem mesmo. Para vocês entenderem o seguinte, a minha nota é X. Se eu estou com notão, eu vou perder alguma coisa, mas talvez eu vou ficar no mesmo. Tá? Conseguindo aquela vaga. Mas é importante que vocês se preparem para isso. Por isso que eu falei da segunda, com aquela carta na manga. Porque se você não tem essa carta na manga, o que acontece com você? Você fica desesperado. Porque no primeiro dia, vou dar um exemplo, 2019. Somente 492 mil se inscreveram no primeiro dia. Dos 1 milhão e 800 mil do total de inscritos. E aí você pensa assim, caramba, tô bem pra caramba. No segundo dia vai inscrevendo mais gente, no terceiro dia mais gente, e aí você vai vendo que a situação vai ficando ruim. Às vezes você fica nervoso porque você tá bem, mas vai caindo na classificação, por isso que você tem que estar sempre com uma carta na manga. É importante você visualizar muito mais coisas, como eu sempre digo para vocês. E aí, olha só, 1.823.000 se inscreveram no SISU em 2019, dos 4 milhões que fizeram a prova. E em 2020, no primeiro dia, 993 mil, dos 1.795.000 se inscreveram no SISU, no total dos 3.935.000 que fizeram a prova. Então você está vendo o seguinte, praticamente a metade que se inscreve no SISU. Dessa metade dela faz a inscrição no primeiro dia. E aí, atenção total para isso. Isso é fundamental. Vou colocar aqui também um outro vídeo mostrando nos estados qual foi o percentual de pessoas que faltaram, para você ter uma noção também. E essas estatísticas a gente se prende muito, eu me prendo muito nisso, de olhar assim, caramba, no meu estado faltaram tanta gente.
no meu estado faltaram tantos. Ou seja, eu tenho uma chance maior aqui, chance maior ali. É importante mesmo que você veja sobre isso, tá? Principalmente daqui a pouco a gente está lançando um vídeo com a quantidade de vagas nas universidades. Isso também é importante para você ver quantos faltaram e, de uma certa forma, quantos você tem ali naquela briga para vaga na universidade. Bem, galera, espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, só colocar aqui nos comentários. A gente vai estar respondendo todo mundo. Como eu falei, na medida do possível, eu vou estar respondendo todo mundo sim. Posso atrasar um pouquinho, um dia, 2 dias, mas eu vou responder, galera. Pode deixar. E claro, se inscreva no canal, ative o sininho. Deixa a gente chegar aos 5.000. Ajuda a gente aí. Obrigado, galera. Valeu. Próximo vídeo, a gente vai botar essas estatísticas das pessoas que faltaram por estado. Muito importante para vocês analisarem. Quantidade de vagas e pessoas que faltaram. Galera, um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo.